Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que toda quarta-feira de manhã está aqui nos ouvindo, nos prestigiando, acompanhando a nossa programação e, como sempre, se inteirando de assuntos e temas que têm a ver com a sua saúde mental. Você sabe que esse programa tem um compromisso com você de todas as quartas-feiras, não só comigo, mas com o time de primeira, que está sempre aqui conosco, de te ajudar, trazendo informações e orientações que sempre levam você a um crescimento da sua saúde mental, te alertando a respeito da importância de cuidarmos da nossa saúde mental, das nossas emoções. E hoje não vai ser diferente. Você já ouviu falar da terapia psicoproprioceptiva interativa? Uau! Você vai me perguntar assim, mas, doutora Rose, que nome é esse? Olha, para te responder, eu convidei um colega de trabalho, um amigo muito querido, e eu vou dizer que é um mestre, tá? Para mim também, eu considero como um mestre. Nós vamos conversar com o doutor Alex Alves, ele é psicólogo e escritor, um consultor empresarial também, além de pastor e capelão. Meu muito bom dia, doutor Alex. Que bom tê-lo aqui de novo. Bom dia, doutora Rosa. Estou muito contente de poder compartilhar com a senhora, né, e com todo esse pessoal lindo e maravilhoso sobre a psicologia proprioceptiva, né, interativa. Né? É o assunto da hora, é o assunto da hora. Quando o pessoal entender o que ela é, não vão querer outra vida. Pode ter certeza disso. Então, doutor Alex, no que consiste, então, essa terapia? E esse nome, né, psicoproprioceptiva interativa, desmembra isso aí, porque está parecendo uma miscelânea de nomes. Explica aí para os nossos ouvintes. Ok. O que acontece? Né? Quando a gente fala em psico, nós estamos falando em mente, nós estamos falando em emoções e nós estamos falando em cognição. Né? Toda vez que a gente usar o termo psico, né, nós estamos falando nessas três situações: mente, a cognição e as nossas emoções. A questão da propriocepção é um sistema que altera e modifica, né, o nosso processo de percepção sensorial. Nós aprendemos que teríamos 5 sentidos sensoriais, mas na realidade são 6. E o primeiro, que hoje é entendido como sexto, é o sistema proprioceptivo. Ele começa no dedão do pé, ele altera e modifica agora as percepções sensoriais. E quando nós temos um distúrbio da propriocepção, nós vamos causar uma série de danos para as pessoas, né? Como dislexia, dislalia, descalculia, desortografia, problemas de memorização, déficit de atenção, problemas de concentração, ansiedade, pensamento acelerado, processos ligados à depressão, fibromialgia, automutilação, ideação suicida. Tudo isso está no campo proprioceptivo, distúrbios da propriocepção. Interativa, porque tem a ver com as multirrelações que nós estamos estabelecendo em relação ao tu, né, ao ele, ela, ao nós, vós e eles. Então, a maneira como nós estamos nos socializando no presente tempo, já que muitas patologias no campo comportamental estão diretamente ligadas às situações relacionais, às relações que nós estamos estabelecendo em família e com o entorno que nos cerca. Doutora Rose, a senhora está aí? Oi, desculpa. Então, o que o senhor acabou de citar para a gente, essa lista, né, de sintomas,
e de causas e efeitos que têm a ver com essa relação. E dislalia, dislexia. Já foi-se o tempo, né, doutor Alex, em que isso eram casos isolados. Graças a Deus, hoje em dia se fala muito mais a respeito da saúde mental. Por conta da pandemia, muitas pessoas se conscientizaram de que precisava de uma assistência nesse sentido. Está se deixando de ser um tabu, porque falar de saúde mental era um tabu. Para muitas pessoas, algo inacessível, muitos têm isso como frescura. Porém, todos esses males e tudo isso que ocorre com a cognição e com o ser humano e essas relações interativas entre os sujeitos, tem muito a ver também com o dia a dia, tem a ver com a aceleração desse tempo, as cobranças que se fazem, as ansiedades por conta de tantas dificuldades, sejam políticas, sejam econômicas, sejam até no âmbito pessoal e desses relacionamentos, tantas questões que afetam o mundo, não só o indivíduo, mas podemos dizer que essas questões, mundialmente falando, porque isso não é exclusividade de um, mas hoje se tem essa percepção de que a pressão está muito em cima do indivíduo. Como desacelerar? Como tirar esse indivíduo desse contexto complexo que é a própria humanidade, que é o próprio dia a dia, que é a própria forma de viver que nos é exigido? Ok. Na realidade, a proposta da terapia, doutora Rosa, é justamente essa, né? É trabalhar o processo de conscientização desse indivíduo, né? De uma maneira a ele perceber a realidade dele física, essa realidade no nível mental, intelectual, emocional, na área cognitiva, social, financeira e também espiritual. Nós temos que entender que nós somos, né, um ser biomecânico numa experiência bioenergética dentro de uma vivência, inclusive, espiritual. Né? Fato que vem sendo, inclusive, pesquisado pela Unicamp, aqui no Brasil, né? Que é a ideia do QS. Né? Eu venho de uma época que só havia o QI, depois, finalzinho dos anos 90 para 2000, surgiu o QE, e há cerca de 5 anos nós estamos trabalhando o conceito do QS. Né? Então, é muito importante que a gente olhe o homem dentro dessa tríade. Né? Inclusive, nós estamos trabalhando com a ideia do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, neocórtex cerebral, o coração e o intestino, e formatando aí as interfaces neuronais, onde a informação ela vai ser processada e automaticamente ela poderá causar dano até a nível intracelular, como é o caso das nossas mitocôndrias, né? Causando, né, o processo do próprio câncer, a acidez e causando dano que gera boa parte agora dos problemas na área da imunologia e das diversas patologias que nós estamos enfrentando. Então, na realidade, nós temos que trabalhar esse indivíduo para uma reengenharia bio-psico-sócio-interativa, ou seja, ele tem que mudar hábitos tóxicos, ácidos, nocivos, abusivos, ele tem que rever relações de abuso ou de dependência emocional com pessoas, inclusive, narcisistas, né? E nós temos que sair do campo da vitimização para que esse indivíduo possa fazer uma leitura do porquê ele vive o que ele vive. Né? A senhora pontuou a questão do estar acelerado, né? Isso está diretamente ligado às doses de melatonina que alteram a nossa adrenalina, que vai alterar a dopamina, que vai alterar a serotonina, as nossas taxas. Né? No momento atual,
nós temos visto muitas pessoas alteradas nesse campo, inclusive homens têm chegado em clínica, né, com testosterona rodando em torno de 200 mil, e em alguns casos 60 mil, quando deveria rodar em 800 mil. Quer dizer, isso causando alterações não só a nível de libido, mas também em relação à gordura visceral. Então, nós temos um grande desequilíbrio das pessoas por conta de todo esse efeito fast food, no que tange a alimentação não descascada, essa alimentação não natural, né? Os industrializados, embutidos, né? A questão do açúcar, do refrigerante, quer dizer, toda uma alimentação autodestrutiva, porque sou eu que estou buscando esses alimentos por uma questão até de uma sobrevivência rápida, também trazendo uma falência rápida do meu próprio organismo, não só desse campo físico, né, mas também deteriorando a questão do meu cérebro, já que muitos alimentos nos causam danos. No momento atual, é a gente entender o que a gente está chamando, né, de psicobióticos, né? Não só os probióticos, mas psicobióticos, para que, através dos alimentos, a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e automaticamente enfrentar os desafios desse presente tempo, criando o conceito slow, lento, diante do princípio fast, que é essa coisa mais acelerada, mais enlouquecida, que nos distancia de nós mesmos, do outro, da natureza do nosso entorno e também do próprio Deus. O senhor, eu gosto da sua fala, porque o senhor desconstrói para a gente justamente aquele conceito que a pessoa ela tem que ser um indivíduo, ela é é o que eu costumo dizer, ele é um tipo sanguíneo e um fator RH. As pessoas se veem dessa forma. E você, querido ouvinte aí, que está aqui ouvindo aí o doutor Alex falando, ele expôs aí uma série de fatores que passa até pela alimentação. E o quanto que nós nos rendemos em nome de uma pressa, em nome de um correr atrás, em nome de estar sempre ativo, em nome de estar sempre ligado, ou estar sempre na ligação, ou estar sempre em busca de um crescimento em detrimento de um corpo que nós consideramos que dá conta. Nós consideramos que damos conta, porque nos olhamos como um tipo sanguíneo e um fator RH. Só que somos muito além disso, somos muito mais do que isso. Somos seres que temos toda uma construção psíquica de um cérebro que é uma máquina que tem que ser nosso amigo. Seria correto a gente dizer, doutor Alex, que nós destruímos o nosso cérebro, e aí até o senhor citou o coração e o intestino, né? Porque já há estudos que comprovam que são como outros cérebros ou outros organismos que também interferem nessa parte nossa psíquica. Como fazer com que esse cérebro ou esse nosso lado psíquico, como andar em paz, como termos paz com esse nosso lado? Ou seja, além da matéria, o psicológico. Como buscar essa harmonia? Como fazer as pazes com os nossos limites? O primeiro passo, doutora Rosa, é nós entendermos, né, que o coração ele tem 40 mil neurônios e o intestino 500 milhões de neurônios. Ou seja, ressentimento, rancor, mágoa, amargura e culpa tem localização no coração e vai passar diretamente pela questão intestinal, né? É muito comum a gente receber em clínica pessoas, né, não só com as taxas alteradas,
mas com problema no que tange a biodigestão, né? Já que o nosso intestino é um biodigestor. Então, uma alimentação errada, né? Sem fibras, excesso de açúcares, a gente cria todo um ambiente de acidez que ele é permissivo, né, para o surgimento de doenças, como o caso do próprio câncer, né, e que podem também levar-nos ao quadro de infarto, AVC, derrame, Alzheimer, problemas em relação à diabetes, né, pelo mau funcionamento agora, inclusive do próprio pâncreas nosso, né, de ficar sobrecarregado, a questão dos rins, né, através das pedras de rins, pedra de vesícula. Então, na realidade, nós somos, né, um ser extremamente complexo, muito complexo. Porém, é extremamente simples cuidar da gente, né? O uso da água, né, como a base líquida, né, para poder não só fazer o resfriamento interno, mas principalmente a questão dos próprios sais minerais. Uma água com pH acima de 7 já muda um monte na nossa qualidade de vida, né? Uma alimentação descascada, em vez de uma alimentação industrializada, um consumo menor de medicamentos, e quando isso ocorrer, via acompanhamento médico, por uma periodicidade pequena, né? Uma conscientização na hora da gente fazer a navegação na internet para não causar dano, já que 3 horas de navegação a pessoa já é dependente de tecnologia, né? 50 minutos ela já provoca mortandade neuronal por causa do aquecimento do axônio, né? Que é aquele filamentozinho que liga o neurônio, ele mata o neurônio da ponta, né? A gente entender que a informação visual ela entra no nosso cérebro a 100 milionésimos de segundo, que não há filtro, que isso altera toda a nossa base emocional e comportamental a partir dos nossos olhos. Jesus chega ao ponto de dizer que se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mau. Ele fala da concupiscência dos olhos. Então, na realidade, nós temos todo um desequilíbrio que é provocado justamente pela falta de conhecimento, da gente conhecer como a gente funciona e o que a gente faz que provoca os danos que vão afetar a nossa vida física, mental, intelectual, emocional, social, financeira e o nosso espiritual. Então, hoje, nós temos um indivíduo em colapso. A nossa sociedade ela está em colapso. O Brasil aponta para 40% da população com transtornos mentais. Isso é grave. Esquizofrenia, bipolaridade, psicopatia, né? Sociopatia, os borderline, então, as personalidades limítrofes. Tudo isso está acontecendo. Para cada 10, 4 já estão assim. 8 vão tender à depressão, 4 vão fazer pânico e pelo menos 2 vão tentar o suicídio. Então, você que nos ouve, né, talvez próximo de você ou você mesmo, já tenha passado por algumas circunstâncias como ansiedade, pensamento acelerado, depressão, automutilação, processos de insônia, perturbação mental, situações de pânico, fibromialgia ou até ideação suicida. E é importante nós não realizarmos mais o efeito negacionista. Nós não podemos ir também para a ideia de cancelar as situações como se elas fossem se resolver por si só. Então, não adianta fazer cancelamento, né? O que me gera frustração, o que me gera ansiedade, o que me gera o sentimento de perda, o que quer que seja que esteja acontecendo, precisa ser elaborado, nós precisamos desconstruir a base de informação que estamos processando para que a gente tenha a chance agora de fazer uma reconstrução através de uma ação paradoxal, quebrando os paradigmas que nos lançam agora em situações de abismo, situações agora onde eu vivencio aquilo que eu não quero viver, e aí eu estabeleço, né, uma situação diante da minha realidade de trabalhar um processo imaginário, cheio agora de ansiedade, por conta dessa imaginação, ou sofrendo as consequências do meu passado, cheio de passado, criando quadros de depressão. Então, nós precisamos desenvolver essa inteligência emocional para podermos agora romper
com todo esse cativeiro, com todo esse cárcere que nos prende a uma vida menor do que aquela que nós deveríamos realmente viver. Entendeu, doutora Rosa? Entendi, sim. Entendi, doutor Alex. O senhor usou duas expressões aqui na sua fala que refletem muito o dia a dia são duas expressões que a gente ouve no nosso dia a dia, a gente ouve nas redes sociais. Uma delas foi mimimi e a outra foi cancelamento. Quando a gente fala de cancelamento e mimimi, a gente traz assim aquele pensamento de que qual é a importância do outro? Qual é a importância e qual é a minha interação para com o outro? Por que o senhor considera, na atualidade, essas expressões tão em alta? O senhor considera que, por conta de toda essa pressão e por conta de toda essa influência que o senhor já discorreu aqui, estamos falando aqui, o senhor acredita que isso está levando a humanidade e as pessoas a uma anulação do outro, a uma competitividade? Seria uma selva de pedra mesmo? Seria aquela questão de estar me incomodando, então eu vou anular, eu vou cancelar? O senhor acredita que a sua percepção, até mesmo como profissional na clínica, o senhor acredita que as pessoas hoje em dia elas estão entrando por essa linha de realmente cancelar a outra pessoa, de não se importar com o outro? Como é que é isso na sua percepção? Nós estamos vivendo um processo tirano, onde a democracia, no sentido da diferença e da harmonização da diferença, pelo estabelecimento das ações de convergência diante das divergências, tem levado, né, determinados segmentos, né, a exercerem uma ação, né, ditatorial. E isso é muito preocupante. Por quê? Nós dependemos do processo filosófico, e aí eu vou voltar lá a Platão, Sócrates e Aristóteles, que é a base do pensamento ocidental, para nós podermos, através do questionamento, criarmos agora a possibilidade de ampliação do conhecimento. Então, quando você não tem a oportunidade de questionar, e você tem que engolir goela abaixo, né, o que está sendo colocado pelo status quo, você tem uma questão ditatorial, né, você tem uma censura, né, e esse processo ele cria um retrocesso, não só nas relações humanas, mas principalmente no desenvolvimento científico. Hoje se fala muito na ciência para cá, ciência para lá, e a ciência ela é marcada pela pesquisa, pelo ensaio e pelo erro. Tanto é fato que nós, para podermos colocar o que quer que seja, né, a nível de combate a todo esse processo pandêmico, viral, ou psicossomático, ou virtual, nós precisamos fazer testes, né? Nós precisamos fazer ensaios, nós precisamos fazer simulações e precisamos colocar isso, né, dentro do senso comum para podermos verificar como vai ser a resposta do coletivo a partir daquilo que está sendo trabalhado no próprio indivíduo, né? Hoje, nós temos uma ação que ela destrói todo o processo criativo, porque, de maneira efetiva, né, ou você pensa segundo o segmento A, você vai viver o processo da exclusão por conta de você expressar o pensamento B. E isso, né, leva a um empobrecimento filosófico, né? Eu diria que nós caminhamos, talvez, para uma idade das trevas, agora, né, nesse período, né, que vai ser a segunda metade do século XXI, por conta justamente de você ter o fator impeditivo da livre expressão de pensamento.
entenda-se isso, né, a discordância a qualquer nível que seja, porque, de maneira efetiva, né, em ciência, o questionamento depende, por vezes, de você se posicionar contrário a uma determinada situação, que é o pensamento da maêutica de Sócrates, sim, não, não, sim. Então, na realidade, o próprio Aristóteles ele vai defender esse processo investigativo. Né? Em psicologia, o primeiro laboratório, que é o de Wundt, se baseava justamente nisso, né? Em você ir lá e levantar aquilo que estava acontecendo e questionar aquilo que estava acontecendo para você desenvolver, a partir disso, um construto teórico. Essa é a base de todas as ciências, né? Tanto a física, a matemática, a biologia, okay? A própria filosofia, a própria psicologia. Então, quando você, né, abre mão disso, quando isso é tirado, né, de acesso de pensadores como a senhora, como eu e tantos outros que estão aí, né, nós vamos tender a um processo agora de retrocesso em relação à construção do conhecimento que liberta, que tira, né, das trevas, da escuridão, aqueles que estão buscando, né, uma compreensão melhor do funcionamento do homem, do coletivo e do seu entorno. Porque, de maneira efetiva, né, nós somos o conjunto das relações que nós estamos estabelecendo, não só no passado, mas principalmente no presente tempo. Pessoal, compreensão é preciso, aprender a ouvir e respeito também é fundamental. Eu vou chamar um intervalinho rapidinho, mas você não sai daí não, a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando com o doutor Alex Alves, que é psicólogo, escritor, também consultor empresarial, além de pastor e capelão. Hoje nós estamos conversando a respeito de terapia psicoproprioceptiva interativa. E aí, no primeiro bloco, doutor Alex, de forma tremenda, explicou para nós como o mundo, a sociedade e tudo que nós estamos vivendo na atualidade nos influencia de uma forma negativa, além de processos físicos que são relacionados ao corpo, à alimentação. E, você, ouvinte, que está aí conosco, guarda tudo isso e vai já pensando como mudar e como desacelerar. Falamos também um bocado a respeito da aceleração e de como a gente começa a desacelerar. Então, doutor Alex, a terapia psicoproprioceptiva interativa propriamente dita, qual o diferencial? Como é que essa terapia ela vai trabalhar o indivíduo? Nós vamos entendê-lo diante dessas 5 situações que nós colocamos, né? A questão física, né? Essa questão psíquica, né? A social, a econômica, né? E a questão espiritual dele. Então, nós vamos fazer agora um mapeamento, né? Não só da historicidade dele, mas do seu grupo familiar, ok? Retrocedendo, né, no tempo, a nível de avô, bisavô, tataravô dele, para a gente ver a implicação disso, né? Não só no campo genético, mas justamente no campo da herança, né? Dessa herança sistêmica que ele vem trazendo, ok? E vamos agora entender como ele se construiu a partir do processo gestacional, se houveram problemáticas ou não, o tipo de parto, cesárea, né, ou natural, a questão de amamentação, a primeira infância, e vamos buscar agora, através desse processo, né, de anamnese, identificar as áreas de estrangulamento que o Freud já defendia como mecanismos de defesa e que, de fato, funcionam como mecanismos de sabotagem, né, e que levam esse indivíduo a desenvolver um determinado tipo de comportamento ou apresentar um conjunto ou uma patologia, né? Por conta agora
de toda essa engenharia que é a vida dele, né? Nós temos que saber que, fazendo ou não fazendo, nós estamos sendo agora pressionados por forças exógenas e forças endógenas, exógenas externas e endógenas internas. Nós somos o resultado daquilo que já vivemos, do que estamos vivendo e da expectativa de vida. Então, as nossas memórias interiores vão interferir agora no processamento de dados, na maneira como esse cérebro está processando a realidade atual. Também a questão da própria expectativa diante das situações de ameaça e a zona de conforto dentro da zona de conflito. Então, nós vamos buscar, a partir de uma leitura corporal, a partir de uma leitura biomecânica, a partir de uma leitura psíquica, social, econômica e espiritual desse indivíduo, né, trabalhar as áreas que justificam os bloqueios, os nós, o adoecimento, para que ele possa alcançar o nível de libertação, o nível de cura a partir dele mesmo. Porque, de maneira efetiva, o que a gente quer é que esse indivíduo ele seja autossuficiente, quer dizer, que ele descubra nele o processo da autocura, que ele consiga descobrir nele tudo aquilo que ele faz e que provoca dano. É como o apóstolo Paulo nos diz, do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, lei da semeadura. Eu tenho que entender que se eu não faço exercício, isso vai me causar dano. Se eu estou me alimentando errado, vai causar dano. Se eu estou mantendo ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão, isso vai causar dano. Se eu me encontro em situações de medo, isso vai me causar dano. Se eu estou agora me colocando em situações aonde eu deveria exigir um pouco mais de mim e não estou fazendo, eu causo dano, não só a mim, mas às minhas relações e ao que está ao meu entorno. Então, na realidade, a busca é tornar esse indivíduo funcional diante de uma realidade atual, doutora Rosa, de famílias disfuncionais. Ok. Doutor Alex, eu estava falando a respeito dessa questão familiar e de se fazer uma pesquisa até além dos pais, né, numa ascendência. Pais, avós, bisavós, ou seja, verificando até de uma certa forma a ancestralidade ali daquela pessoa. Dê para nós um exemplo do que seria essa influência lá do tataravô ou do bisavô num indivíduo que está hoje, vamos supor, na sua clínica, lhe procura, ou procura qualquer terapeuta. Como identificar essa influência? Porque nós vamos pensar o seguinte, o tataravô morreu, o que o tataravô fez ficou para lá. Como isso pode influenciar alguém na atualidade? Como é que fica isso? Na realidade, nós temos, né, não só no campo genético, mas no campo dos padrões comportamentais. Né? Eu tenho um caso bem recente de uma pessoa dependente de medicações, tarja preta, né, onde ela é viciada nessa medicação, alterando, inclusive, o seu comportamento e as suas relações. E uma vez investigado por que ela se drogava, né, na verdade se droga, né, o motivo dela se drogar estaria diretamente ligado a experiências traumáticas, que aí, quando a gente foi levantar, né, tinha a ver com abuso sexual sofrido na infância. Investigando esse comportamento, nós chegamos a um outro comportamento, que foi o aborto, praticado por volta dos 17 anos. Quando foi levantada essa questão desse aborto, nós descobrimos que a filha também tinha abortado aos 17 anos, que a mãe dela tinha abortado por volta dos 17 anos, a avó, a bisavó e a tataravó, e que todas as mulheres desse clã familiar, normalmente, elas entram, né, na vida sexual ativa através de fornicação e elas abortam seus filhos por volta, o primeiro filho, por volta dos 17 anos. Então, na realidade, né, isso mostra um problema que ele é cíclico. Isso também acontece com dependência química, né, e também na questão do álcool, né,
Na realidade, nós temos processos de adicção. Nós temos hoje famílias adictas. E a nossa sociedade, ela tende a ser uma sociedade adicta por conta da falta que é herdada nessas relações que já foram estabelecidas e que são passadas agora de pai para filho, né? Nós sabemos que o ambiente ele exerce, né, uma alteração na nossa maneira de ser e de viver, né? Então, nós teríamos a questão, né, bio, mas nós temos a questão psico, né? A psicogenese alterando e modificando agora as percepções de mundo. Então, se eu estou dentro de um ambiente que ele é ácido, tóxico, nocivo, abusivo, eu vou tender a responder dessa maneira. Então, você tem no Brasil, infelizmente, 17 milhões de homens que cometeram feminicídio de março de 2020 a março de 2021, que é a última publicação que nós temos. Esses homens, eles emergiram certamente de famílias disfuncionais e agora, com a atitude deles, eles perpetuaram, doutora Rosa, essa disfuncionalidade. Então, essas mulheres que sofreram agressão, esses filhos que estão sofrendo agressão, os idosos que estão sofrendo agressão. Então, nós temos uma explosão da violência doméstica, como também nós temos um padrão de aborto, mais de 1 milhão de abortos no país, mais de 60 mil assassinatos de maneira violenta. Então, tudo isso mostra uma herança e uma situação cíclica que ela vai se repetindo. Sai o indivíduo A, aparece o B, aparece o C, o D e o E está agindo de acordo com a base do A. Então, de maneira efetiva, né, nós temos um processo de aprendizagem, agora familiar, que ele é corrosivo, que ele causa dano. E nós temos as pessoas, na atualidade, realmente se danando. Esse é o termo, né? O apóstolo Paulo diz algo incrível, né? Ai daquele que atenta contra o templo de Deus, esse tal é digno de danação. Então, na realidade, a falta do autocuidado, a falta de nós privilegiarmos essa nossa saúde física, né, mental, intelectual, emocional, social, financeira e espiritual, nos coloca repetindo as falhas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e tataravós. Então, nós temos hoje, né, apesar de toda a tecnologia disponível, né, um grande retrocesso em função da conduta dos indivíduos que estão agora se portando contrário, a, inclusive, à pulsão de vida, fazendo culto da pulsão de morte, como dizia o Freud, né? Nós temos duas grandes pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Dentro da proposta terapêutica, né, psicoproprioceptiva, interativa, do PI, vamos falar do PI, né, que fica mais fácil, o PI é dar conta agora da matemática da vida, dessa engenharia, propondo uma reengenharia de processos. Né? Nós precisamos nos reinventar através justamente de atos que seriam desconstrutivistas, mudando toda a nossa base de hábitos para que, com isso, a gente mude, né, os nossos processos. Porém, isso só vai ocorrer se eu mudar o meu pensamento, se eu mudar o meu sentimento, que vai mudar o meu comportamento. Então, mesmo que, como o exemplo que o senhor deu, dessa cliente, então, se fizer esse processo de desconstrução ou de reprogramação da sua forma de pensar e dos seus atos, então, podemos dizer, então, que quando eu cuido da minha saúde mental e quando eu quebro esses processos repetitivos desse sistema, eu estou mudando também esse sistema e garantindo que as gerações futuras não sofram o que eu sofri. Seria isso? Eu diria que é o seguinte, né? Reprogramar, segundo o que foi publicado em 2019, nós não conseguimos. Né? O hipotálamo não aceita a reprogramação. Ele é o centro do desejo da vontade.
Na realidade, nós temos que ir realmente para uma ação desconstrutivista desse indivíduo através do processo de renúncia, né? Ele tem que viver a renúncia, e agora Jesus chama, inclusive, para pegar a cruz, direção Calvário e morte. E aí ele diz algo incrível, né? Lá é Paulo, em Colossenses 3, se já ressuscitaste, né? Pensar no que é do alto e não no que é da terra. Então, na realidade, a experiência, inclusive espiritual, ela é determinante nesse momento do século XXI, para que a gente possa agora experimentar o que é a boa, santa, agradável, né, e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, já que não é projeto de Deus que ninguém se dane, como as pessoas estão se danando na atualidade, e que nós tenhamos os conflitos com feminicídios, com violência no lar, com estupro. Nós temos uma mulher brasileira sendo estuprada por minuto, e isso não levando em consideração o ato sexual em casa, que ela é forçada e, por vezes, consensual por conta da condição de marido e mulher, que aí o número, com certeza, seria talvez uma por segundo. Então, nós temos algo assim muito grande acontecendo em meio à nossa sociedade, que eu entendo que é um processo cancerígeno, né? E que, de maneira efetiva, doutora Rosa, a gente precisa desconstruir todo o princípio, não só religioso, todo o nosso princípio educacional e até filosófico, porque ele agora contribui para a desgraça nossa de todo dia. Nós temos muita gente que está comendo o pão que o diabo amassou, quando, na realidade, ela deveria viver uma vida plena, né? Uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de produtividade. Inclusive, nós temos altos índices, na atualidade, de procrastinação, por causa de todo esse adoecimento do indivíduo e do coletivo. Então, há uma pressão, para a gente não falar em opressão, que causa agora, né, uma desmotivação desse indivíduo pela própria vida. É isso aí, desconstrução. E nessa terapia, doutor Alex, psicoproprioceptiva interativa, a pessoa, então, ela entra nessa terapia e aí ela é olhada de uma forma não só como indivíduo, mas ela é olhada também suas emoções, a sua espiritualidade, questões até mesmo socioeconômicas. Como é, então, a condução para essa desconstrução? É uma série de orientações, como combater essa procrastinação, porque a procrastinação é algo muito comum na clínica. Você aí, querido ouvinte, procrastinação é muito comum. Às vezes a pessoa tem vontade, mas ela aparentemente não tem coragem. Muitas vezes a pessoa sabe o que fazer, talvez tenha até a abertura e o caminho para fazer, mas ela não se dispõe a traçar. Dentro da terapia, doutor Alex, como então a gente conduz essa desconstrução de forma prática? Quais seriam as sugestões para essa pessoa nesse tratamento, dentro dessa terapia? Na realidade, a gente vai pegar esse indivíduo, por vezes, fragmentado, ou dentro de um labirinto, e vamos criar, né, um ponto de consciência de quem ele é, do dano, que é a queixa, né, o que motiva a trazer ao processo terapêutico, e agora, né, eliminar, através de um processo de compreensão de si mesmo, do outro e do entorno, o grau de responsabilidade dele diante das situações que ele sofre. Nós temos situações de abuso sexual, abuso psíquico, bullying, alienação parental, rejeição, situações de privação, tanto no campo afetivo, sensorial, como no campo alimentar. Então, na realidade, a disfuncionalidade ela é real, e nós não vamos, né, conseguir ajudar esse indivíduo
sem assumir a condição disfuncional, inclusive, da sociedade atual, que tende a um processo de adicção por conta da falta. Então, nós temos que buscar uma ação que provoque nesse indivíduo, através de processos de mudança alimentar, de actos psicomotores, ok? Para que esse indivíduo agora ele possa alcançar o conceito da resiliência, ou seja, ele poder extrair o melhor de cada situação que aconteceu, criando o fator de potencialização das suas habilidades inatas e daquelas que podem ser aprendidas. Porque, de maneira efetiva, o meu problema ele só me paralisa porque eu não me concentro na solução dele. Então, na realidade, a proposta da terapia é justamente levar esse indivíduo a compreender agora o enunciado do problema e fazer agora, né, a efetivação da armação agora matemática daquilo que o problema está pedindo para ele. O problema pode ser de mais, de menos, multiplicar, dividir, de potência. Ele tem que saber se está diante de uma progressão aritmética, de uma progressão geométrica, tem que saber efetivamente por que e para que ele entrou nesse bendito cativeiro. E a maneira de sair é sempre de dentro para fora, entendeu, doutora Rosa? Não há como o indivíduo sair de fora para dentro. Na realidade, é sempre de dentro para fora. Então, ele precisa desconstruir o conjunto de crenças limitantes daquilo que foram as palavras negativas que foram introjetadas a partir das figuras de autoridade e as próprias experiências que o levaram a ser a menor do que aquilo que ele realmente poderia ser para ele. Você aí, querido ouvinte, que está aí ouvindo a explicação aí do doutor Alex, não tem como. O primeiro passo para estarmos dispostos a uma mudança ou a uma desconstrução começa por cada um de nós e começa por essa conscientização. Então, quando você entende, compreende os processos que você tem vivido, aquilo que não tem alegrado você, ou aquilo que tem trazido um peso, aquilo que tem trazido uma tristeza, aquilo que tem trazido talvez uma revolta, todas essas respostas, elas estão dentro de nós. Então, essa terapia, como todo processo terapêutico, ela leva você a ter essas respostas, encontrar essas respostas a respeito de si mesmo. E, doutor Alex, por vezes é complicado quando o indivíduo tem percepção de quem ele é na realidade e do quanto ele fica confrontado com a realidade que ele tem de si mesmo, não é verdade? É fato porque, de maneira efetiva, né, como é que eu vou ser bom se eu fui educado a ser mal? Né? E isso acontece, né, de 0 a 7, e aí rola a bendita poda neuronal que vai acontecer de 7 a 7 anos. Então, a gente precisa agir e não só reagir. A gente precisa se posicionar diante daquilo que é o nosso espelho, que é o outro, que é a realidade que eu me reflito. Né? Quando eu tenho um problema com quem quer que seja, né, esse problema fala muito mais de mim do que a própria situação, né? Porque, de maneira efetiva, eu me reconheço dentro das minhas relações. É por isso que nós temos tantos problemas com os casais na atualidade, e para cada 10, 8 estão se separando. Talvez quem esteja nos ouvindo esteja no segundo, terceiro, quarto casamento, ou você esteja para se separar, ok? Isso está acontecendo por quê? Por causa dessa bagagem adquirida e que a gente traz para as nossas relações e as questões não se equacionam, né? Porque negativo por negativo, em quântica, eles fazem o quê? Eles expandem o negativo. Eles não se repetem. Então, você cria toda uma onda negativa, né? Na tua casa, né? A nível de trabalho,
a nível acadêmico, a nível de prosperidade. Então, o que a gente precisa, né, é entender como as coisas estão acontecendo dentro de nós. E aí a grande sacação, né, da terapia psicoproprioceptiva interativa, do PI, é levar você a estabelecer uma ação de impacto dentro de uma velocidade para a mudança da sua maneira de pensar, sentir e agir em tempo real. Então, algo que, em determinadas linhas psicológicas, né, nós vamos levar em 5 anos, 10 anos, 20 anos, dentro da nossa abordagem, né, você vai conseguir uma resposta em média de 6 meses a 1 ano. Né? Quando a pessoa está com transtornos mentais, a gente chega no máximo a 2 anos, entendeu, doutora Rosa? Então, a gente tem uma resposta das ferramentas propostas muito rápido na terapêutica. Gente, passa rápido, ninguém acredita. E você aí, querido ouvinte, orientação, alerta. Eu tenho certeza que depois dessa fala, essa entrevista aqui hoje, com o doutor Alex Alves, psicólogo, escritor, consultor empresarial, pastor e capelão, eu tenho certeza que hoje tá um radar, tá um. Olha, doutor Alex, eu acho que a cabeça dos ouvintes, assim, tá com aquela lanterninha acesa, aquela sirene de urgência ligada para entender que realmente precisa olhar para as suas emoções e precisa, sim, buscar uma ajuda terapêutica. Eu quero deixar esses minutos finais para as suas considerações. Quero que o senhor fale aí a respeito dos seus livros, já que o senhor é escritor, como encontrar os seus livros, como encontrar o doutor Alex, o que a gente pode encontrar lá no seu site, na sua página. Por favor, doutor Alex. Ok, eu quero agradecer bastante essa oportunidade, né, doutora Rosa? Só ter sido uma parceira incansável, né, do nosso trabalho e também trazendo a senhora para dentro de todo o processo que nós estamos atuando. Né? Nós vamos estar entrando com uma formação no início de 2022, né? A senhora vai fazer parte, inclusive, desse time, né, de terapeutas, na formação de terapeutas para enfrentar esse caos, esse colapso. Nós temos o curso de ansiedade, né, e também voltado para depressão na bio nossa do Instagram. Nós temos a formação do Esquadrão Águia, também a formação de capelania, né, que nós temos lá também em parceria com a Faculdade FASOL, e nós temos os livros nossos publicados lá na bio, né, voltados ao conceito de cura da alma, batalha espiritual, na área de colapso versus psicologia, né, a questão também de superação, como é o caso do Ódios que Escutam, né, do Alex Júnior, né, do meu filho. Então, na realidade, nós estamos procurando, né, não só no Instagram, como no próprio YouTube, com 450 horas de informação, deixar um legado que permita que as pessoas possam navegar com segurança numa informação de qualidade que não cria tendências, mas que leva as pessoas a expandir o nível de consciência. Né? Se eu pudesse sintetizar, né, a nossa caminhada do planeta, é buscar a expansão de consciência das pessoas em relação a si mesma, em relação ao outro, ao seu entorno e até em relação ao próprio Deus. Então, eu quero dizer para você que se permitiu nos ouvir até aqui, que se você for até as nossas mídias, nosso site, eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo volume de informações que estão lá e a qualidade de informações na área de uma prestação de serviço pública, como é esse, né, maravilhoso, que a doutora Rose Cabral vem realizando aqui toda quarta-feira com vocês. Doutora Rose, meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe o seu trabalho, o seu ministério e a sua família. Eu é que tenho que agradecer, doutor Alex. É incrível sempre quando o senhor vem aqui, incrível as suas falas. E, gente, tá lá, procura lá, @doutor Alex Alves, lá no Instagram, clica lá na bio, vai lá nos links, porque
nós não somos simplesmente um tipo sanguíneo, um fator RH. Aprenda a conhecer-se, aprenda a respeitar-se e tome uma postura, né, de conscientização a respeito daquilo e uma responsabilidade com aquilo que você precisa mudar em você. A cura, ela vem pela fala, como já dizia o Freud. A cura da alma vem através dessa busca de conhecimento, de autoconhecimento. E como o doutor Alex Alves falou em algum momento, a respeito de uma libertação. Então, liberte-se de você mesmo em muitas questões e liberte-se também de questões que afetam a sua saúde mental. É isso aí, gente. Por hoje é só. Meu muito obrigada aí pela sua audiência. Quarta-feira que vem tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Lembrando que já, encerrando aqui a nossa transmissão, você confere a gravação desse programa nas minhas redes sociais. Canal do YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, @doutora Rose Cabral, e o Facebook da doutora Rose Cabral. Ei, vem com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.